Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és. Amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa que chega até você, até sua casa, até seu trabalho, trazendo a palavra do Senhor ao seu coração, para que você seja uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem grandes bênçãos para a sua vida hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em Salmos 27:2, que nos diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se achegarem contra mim para me derrubar, tropeçarão e cairão. Olha que promessa linda do Senhor para as nossas vidas, queridos. Hoje vamos falar que o inimigo tropeçará se vier contra nós, em forma de qualquer situação, em forma de problemas de saúde, problemas de conflitos nos lares, problemas de relacionamento, problemas com os filhos, problemas com o ministério, enfim, seja o que for. Aqueles que vierem contra nós, eles é que tropeçarão e cairão. Nesse versículo, o salmista declara sua confiança em Deus e relata que a sua presença fez vencer o inimigo da sua vida. Então, Davi passou por sérias dificuldades. Ele teve que enfrentar muitas lutas, muitas guerras, mas a confiança dele estava em Deus. E ele obteve a vitória em todas elas. Não pela força dele, mas pela força do Senhor. Davi derrubou até um gigante apenas com uma pedrinha. Então você vê a confiança que Davi depositava nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Assim Deus age com todos aqueles que o buscam, que creem que através dele todas as vitórias serão estabelecidas. Então, se nós termos a mesma fé de Davi, se nós exercermos a mesma confiança que Davi tinha em Deus, nós também vamos ser vitoriosos, queridos, em todas as coisas. Você pode até falar, mas eu não sou igual a Davi. Mas você pode ser. Você pode exercer uma fé inabalável, uma confiança em Deus igual a Davi. E você será mais do que vencedor em todas as coisas. Saiba que os seus inimigos também são inimigos de Deus. Deus luta por você também, sabia? Deus guerreia as suas guerras também. Ele faz justiça por você. Os teus inimigos, aqueles que vierem contra ti, é inimigo de Deus também. Deus vai pelejar por você, Ele vai defender você. Creia nisso. Eles podem até tramar contra você, mas eles já estão derrotados. Eles não vão conseguir o intento que eles queriam contra você. Porque antes disso, o Senhor já os derrotou. Creia nisso, queridos. Tenha essa certeza dentro do teu coração, que as misericórdias do Senhor estão com você todos os dias. Saiba que Deus se coloca à frente da batalha quando colocamos nossa confiança nele. Então, toda luta que vier contra você, coloque Deus na frente. Peça para Deus lutar por você, pelejar por você, fazer justiça por você naquela situação. E Ele vai fazer. Creia nisso, porque Deus é poderoso e Ele te ama. Ele conhece o teu coração. Ele sabe se você merece ou não passar por aquela situação. Então é Ele que vai pelejar por você. Não temas aquele que o persegue e tenta contra você em casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança. Não tema. Coloque na mão do Senhor. Pede a bênção para o Senhor para a vida dele. O Senhor nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, abençoar nossos inimigos. Porque aí o Senhor vai estar trabalhando a nosso favor. Deus vai entrar com defesa ao nosso favor. Ele vai ser nosso advogado, nosso juiz. Nós não vamos ser envergonhados nem confundidos. Então não fique aí desesperado não, se você passou alguma situação dessa de perseguição.
talvez de traição, talvez de rejeição, talvez de frustração por alguma coisa, saiba que você tem um Deus por você. Ele vai fazer justiça por você, ele vai te exaltar. Por isso, queridos, todos tropeçarão e cairão que vierem contra você, e você obterá a vitória. Creia nisso e tome posse. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. No nosso segundo bloco de hoje de relacionamento familiar, para que você seja uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus, nós vamos meditar ali em Provérbios 15, versículo 1, que nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Hoje vamos falar como ser brando no falar, queridos. Às vezes eu sei que não é fácil. Às vezes surge alguma situação aí que às vezes a gente altera a voz, às vezes a gente deixa eu falar mais alto, a nossa natureza forte falar mais alto, enfim. Aí surge aquela confusão tão grande que depois a gente não sabe nem como consertar, não é mesmo? Mas aqui esse versículo nos orienta que a resposta branda afasta o furor e a resposta ríspida desperta a ira. Então vamos ter controle, queridos, vamos ter domínio na maneira de nós falarmos e agirmos com nossos cônjuges, com nossos familiares, que as coisas vão se resolver muito melhores. Você não vai ficar envergonhado se você agir assim, não. Pelo contrário, você vai ficar exaltado, porque você vai mostrar que realmente você é um verdadeiro cristão, que age segundo a direção de Deus e não segundo a direção dos homens. Palavras positivas são ferramentas poderosas na construção de um casamento forte. Então, se você falar palavras positivas para o seu cônjuge, ao invés de ficar aí brigando, reclamando de tudo, você vai ter um casamento forte, um casamento saudável, um casamento abençoado por Deus. É claro que tem hora que você tem que falar a verdade em amor. É claro que você não pode concordar com tudo, é claro que você não pode abaixar a cabeça para tudo, mas você tem que saber falar. Você tem que saber resolver aquela situação de uma maneira branda, sem briga, sem grito, sem discórdia. Você já notou que quando você fala manso, o seu cônjuge se acalma? E quando você fala áspero, ele se irrita? É normal. É normal até conosco também. Se alguém usar de uma palavra mansa conosco, é maravilhoso. Nós vamos acalmar o nosso eu completamente. Agora, se vier uma pessoa irada contra nós, nós vamos ficar irada também. A ira não é pecado. Nós podemos nos irar, sim. Nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar magoados. Só não podemos deixar a ira tomar conta do nosso coração e virar pecado. E isso nós não podemos. Então, afasta a ira do seu casamento, do seu relacionamento com o seu cônjuge. Procure falar palavras mais doces, mais mansas para ele. E ele vai falar para você também. A recíproca vai ser verdadeira. Se você quer ver seu cônjuge desabrochar, tente fazer um elogio por dia para ele. Ao invés de você criticar, cobrar, falar para ele coisas que ele deixou de fazer, aprenda a elogiar. Aprenda a falar um elogio que ele merece. Porque é claro que ele tem defeitos, mas tem qualidades também. Então aponte por dia uma qualidade que ele tem. Ele vai crescer, queridos, ele vai crescer, desabrochar a cada dia. E vai ter mais vontade de voltar para casa. Tenha certeza disso. Influenciamos um ao outro não apenas pelo que dizemos, mas pelo modo como falamos. Então a nossa influência nas pessoas é da maneira como falamos, da maneira como nos comportamos com ela. Se nós nos comportamos da maneira errada, a pessoa vai pensar errado de nós. Agora, se nós fazemos a coisa certa, com palavras positivas, com palavras mansas, as coisas vão ficar bem melhores. Os conflitos vão se resolver muito melhores. Os problemas vão ser resolvidos também. E tudo vai ficar bem. Palavras amáveis podem mudar uma situação de conflito. Tudo se resume do que falamos. Então, se você falar uma palavra amável, se você exercer o amor aí no seu casamento, no seu relacionamento, as coisas vão ficar bem melhores. Então não se acha certinha da tua casa, não. Porque talvez você também tenha alguns erros que consertar. Não é o seu cônjuge só que está errado, não. Talvez você também tenha que consertar alguma coisa
para as coisas ficarem melhores. Então não adianta só você ficar falando palavras duras para o seu cônjuge, deixando ele triste, aborrecido, que talvez você também tenha que consertar alguma coisa em você. Peça a Deus que o ajude a mudar o jeito de conversar com seu cônjuge. Aprenda a falar a verdade com amor e com bondade. E você verá como as coisas vão melhorar no seu relacionamento. Você verá como tudo vai ser mais abençoado. Tudo vai ser mais gostoso entre vocês. Pense nisso. E se de repente estourar aí uma guerra, estourar aí uma confusão que você perdeu o controle, saia de perto. Vá para algum lugar orar. Vá pedir a misericórdia de Deus para que Ele venha acalmar aquela situação. Não deixe aquela situação tomar conta de vocês, para que amanhã vocês estejam aí de cara virada um com o outro. Não deixa, não permita. Ore, que o Senhor vai te dar a vitória. Pense nisso. No terceiro e último bloco de hoje, de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração, nós vamos meditar ali em Isaías 61:7, que nos diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre o fim da vergonha. Muitas pessoas cometeram erros, pecado em suas vidas. Já se arrependeram, já pediram perdão, já mudaram de vida. Só que ainda ficou aquela vergonha dentro. Ficou aquele sentimento de culpa. Mas eu quero dizer para você hoje que entregue tudo isso a Jesus. Porque Jesus já não se lembra mais. Se você pediu perdão, se você já se arrependeu, se você já confessou, se você já é uma nova criatura em Jesus, Ele já se esqueceu. Muitas vezes em nossas vidas, por diversas situações, como consequências dos nossos erros, nossas atitudes, nós sentimos vergonha mesmo, porque a gente não queria ter agido daquela maneira e de repente agimos. Mas o Senhor sabe que somos falhos, imperfeitos, cheios de defeitos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o desejo que nós temos de mudar, de ser diferente. Então, não sinta vergonha. No lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, porque você foi sincero com Deus. Você confessou o teu erro, o teu pecado a Deus, e Deus não se lembra mais. De agora para frente, tudo se faz novo, queridos. Deus vai te dar uma nova vida, uma nova esperança, um novo futuro. Deixe o passado para trás. Siga em frente. Deus até permite que sintamos a dor que jamais devemos causar a outro. Então, talvez essa vergonha que você está sentindo aí, essa dor de você ter causado algum erro em alguém, é para você nunca mais fazer isso. Porque você sabe que aquilo dói muito. Então, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro. Então, saiba que em tudo Deus tem um plano. Mas Ele vai te curar desse sentimento de culpa, dessa vergonha que está aí no teu coração. Basta você entregar tudo para Ele. É certo que Deus não deixa seus filhos já moldados por Ele serem envergonhados. Em Salmo 25:3 nos diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então, queridos, Jesus falou que ninguém vai ser envergonhado. Aquele que chegar até Ele já está moldado por Ele, já está transformado por Ele. Porque a cada dia Ele vai fazendo isso com as nossas vidas. Então não tem motivo mais para você se sentir envergonhado. Ninguém será envergonhado diante de Deus, porque Deus não permite que a vergonha se perpetue na nossa vida. Deus não vai permitir. Se você é um servo fiel, se você já confessou, se arrependeu, acabou. Deus não se lembra mais. Vá em frente, marche. O Senhor tem um futuro maravilhoso para você. Deus enxugará suas lágrimas. Levante-se, respire fundo. Olhe para Jesus. Mantenha-se olhando para frente com toda a confiança e não se sinta mais envergonhado. Levante a tua cabeça hoje, queridos. Levante para o alto. Porque Jesus conhece você, conhece o teu coração. Diante do Senhor, você não será envergonhado. Glorifique o Senhor e lembre-se de sua promessa em Isaías 61:7. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Essa é a verdade, queridos. O Senhor vai te exaltar, mesmo no meio de toda essa situação.
Porque você está sendo fiel, você está sendo sincero com Deus. Pense nisso. Virtuosa és, amada escolhida és. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos. Mulher